O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu vou contar até 3, eu quero que todo mundo diga ao mesmo tempo o nome em voz alta. Vamos lá? 1, 2, 3. Gente, eu não entendi nada. De novo, 1, 2, 3. Agora sim, agora eu conheço a todos, somos íntimos. Eu sou Regina Araújo, represento a Recom Consórcios, é uma empresa onde nós representamos várias administradoras e a minha história com o registro, ela é antiga. Eu contava agora há pouco com o Ricardo, cadê o Ricardo? Né? O Ricardo saiu um pouquinho, o Ricardo falava com o Bianco, né? O Bianco e com o Manuel, né? Eu nunca vi um japonês Manuel, né? Primeira vez. Muito legal, muito legal. Eu vi o garçom, que é mineiro e chama Joaquim aqui também, então tá tudo em casa, né? E você sabe que eu estive há mais de 20 anos atrás aqui como consultora, morei mais ou menos uns 4 meses em registro, e eu deixei assim grandes amigos, eu fiquei apaixonada pela cidade, e retornar agora é um prazer muito grande. Eu sou corretora de imóveis, não consigo exercer a profissão porque não dá tempo. Hoje eu divido meu tempo, eu moro 6 meses aqui, moro 6 meses em Orlando, na Flórida, e trabalho como mentora de realtors. Realtors, corretores lá. E lá nos Estados Unidos eu represento a WRA, que é o maior broker imobiliário de Orlando, onde eu mentorizo 150 realtors, e represento a Redefine Home Loans, que é um broker de financiamento. E quando eu comecei a trabalhar com financiamento, eu mudei toda a minha vida. A questão de 2 anos atrás, eu sempre trabalhei com comportamento humano, então, durante mais de 30 anos, eu trabalhei desenvolvendo pessoas, trabalhando com oratória, liderança. E chegou uma hora que eu vim para esse mercado imobiliário e fiquei apaixonada. E lá nos Estados Unidos eu percebi que os brasileiros que moravam lá tinham muita dificuldade de crescer, justamente porque morar lá é maravilhoso, só que o aluguel é muito caro. Então, eles trabalhavam muito e pagavam 3 mil, 4 mil dólares de aluguel. E eles tinham imóveis aqui no Brasil. Então, eu descobri o consórcio e me apaixonei pelo consórcio. E hoje eu sou a maga do consórcio. E se vocês quiserem me seguir aí, consórcio Regina com H no final, Araújo. E eu trouxe aqui hoje para falar sobre o consórcio com vocês. Porque uma das coisas que mais eu percebo é que as pessoas não pensam fora da caixa. Eu vejo hoje que todos os que fizeram a diferença e pensam diferente conseguiram prosperidade. E eu trago para vocês a possibilidade de ter sucesso. E, às vezes, o sucesso ele é visto de uma maneira diferente. Por exemplo, o que é sucesso para mim, de repente, pode não ser para você, né? Por exemplo, a gente tem Madre Teresa de Calcutá, que ela mediu o sucesso dela pelas pessoas que ela conseguia ajudar. A gente tinha o Antônio Hermílio de Moraes, que ele mediu o sucesso dele pela quantidade de pessoas que ele conseguia empregar. Dona Zilda Arnes, pelas pessoas que ela conseguia ajudar através da desnutrição. Então, o sucesso ele é muito relativo. Agora, a prosperidade é algo fantástico. Sabe que eu tinha um programa na Rede Globo que chamava Carreira e Sucesso. E eram 15 minutos e eu falava sobre diversos temas. E um dia eu falei assim, vamos falar sobre ser milionário? E eu fazia muito sucesso, eu moro no Rio também, tenho casa em Macaé, e lá a gente falava com mais de 3 milhões de pessoas. E sempre eu tinha uma audiência bem grande. E nesse dia teve um problema muito sério, porque quando eu falei sobre a possibilidade de ser milionário, o diretor falou que um monte de gente começou a me ligar, né, na TV, falando que como é que eu poderia falar em ser milionário se tanta gente estava passando fome. Aí eu entendi que a mente milionária, ela está ligada realmente ao nosso passado. Porque não tem problema nenhum nós sermos milionários e sermos prósperos. Uma das coisas mais legais que existe está ligada à nossa independência financeira, sim ou sim?
Né? A gente poder envelhecer e ter uma casa, ter um imóvel, ter uma renda que possa fazer com que a gente tenha a paz de espírito. E hoje, especialmente, é um dia muito especial por eu estar aqui. Eu estou muito feliz. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é Jó de 22 a 28, que fala assim: formará os teus projetos, eles terão êxito, e a luz brilhará no teu caminho. Olha que legal. Não faz nenhuma menção em poderá, formará os teus projetos. E por que eu estou te dizendo isso? O corretor de imóvel, o realtor nos Estados Unidos, ele é um realizador de sonhos. Você sabe que uma das coisas que mais me deixa feliz de trabalhar com financiamento internacional é quando a pessoa não acredita que ela pode, e quando chega no final, ela assina e pega a chave da casa dela. E assim, eu vou na casa, muitas vezes eu faço o almoço lá, e eles me agradecem imensamente. Então, mais do que ser um corretor de imóveis, eu penso que nós somos um realizador de sonhos. Quantas pessoas, através de nós, corretores, não são capazes de ter uma vida melhor, de poder proporcionar aos seus filhos algo fantástico? Então, hoje, mais do que um dia de corretor, é um dia para a gente realmente fazer uma reflexão. Qual o meu propósito nessa vida e o que eu vim fazer aqui como corretor? Porque dinheiro é consequência de algo que a gente gosta e faz muito bem feito. Não existe a possibilidade de nós estarmos nessa vida sem cumprir um propósito. Então, pensar fora da caixa é olhar o que ninguém vê, né? E por isso que eu trouxe aqui para vocês, né, realmente um peixe saindo fora, buscando um aquário maior, mudar paradigmas, né? Quando a gente fala sobre isso, é mais ou menos como treinar um elefante, né? O elefante, quando ele é pequeno, ele é amarrado numa árvore cheia de correntes, e ali ele fica durante anos. Aí o elefante cresce, vai para o circo, e o domador amarra ele com uma linha, e nunca mais esse elefante tenta sair. Então, a minha pergunta é se nós somos elefantes ou somos gente. Porque se nós somos pessoas, nós temos que sair fora da caixa. A gente tem que pensar muito além. Esse aqui é meu pai, chamava Mário. Eu não vou falar palavrão, quem falava era ele, né? Meu pai era um nordestino arretado, e uma das coisas que mais ele me ensinou é aquela coisa de um dia você está lá em cima e outro dia está lá embaixo. Na minha infância inteira, eu acordava um dia rica e outro dia eu estava miserável. Teve dias que eu acordava e a gente não sabia em que situação que meu pai estaria. Meu pai teve casas, teve carros, né, e teve muita prosperidade e, de repente, do nada, ele perdia tudo. E quando alguém falava para ele alguma coisa, ele falava, vai chupar cu de passarinho. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Mas caramba, como é que pode isso? E ele ficava bravo com tudo, ele não deixava ninguém, sob nenhuma hipótese, dar um palpite na vida dele. E eu cresci dessa maneira. Uma das coisas que mais eu percebia no meu pai era a facilidade que ele tinha para ganhar dinheiro. Ele ia lá no fundo do poço, de repente ele emergia e estava vendendo ouro, e de repente ele estava com peixaria, de tudo ele já fez, e infelizmente ele foi embora. Eu poderia hoje nem estar aqui, né? Porque quando meu pai faleceu, eu queimei mais ou menos uns 5 milhões entre promissórias e cheques, porque no final da vida ele resolveu ser agiota. E ele que não matava nem passarinho, nem uma mosca ele matava, como é que o cara vai querer ser agiota, né? Perdeu tudo, ele perdeu exatamente tudo. E eu trouxe meu pai aqui para falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Porque ao mesmo tempo que o meu pai era o pai rico, meu pai também era o pai pobre. E eu nunca tive educação financeira. Eu fico imaginando se, por um acaso, alguém pudesse ter me ensinado, quando eu era jovem, as possibilidades que existem hoje na vida de nós ficarmos milionários. Eu vou falar para você que eu encontrei essa possibilidade há muito pouco tempo, já velhinha. E eu tenho certeza absoluta que, mais do que ganhar dinheiro, porque eu sou minimalista, alguém sabe o que é minimalismo aqui? Não? O minimalismo, ele não é ser miserável.
Eu vivo muito humildemente, né? Minha casa lá em Macaé são 4 andares, 5 suítes, e eu aluguei, hoje eu moro num quarto, cozinha, e está ótimo. Nos Estados Unidos, eu moro num quarto, e eu percebi que a gente precisa de muito pouco para poder viver. E a grande parte do que a gente vive e sofre é por conta de você querer mostrar o poder ou querer mostrar para as outras pessoas, não é nem para a gente. Então, ser minimalista, eu vou falar para você que dá uma liberdade tão grande. E aí eu resolvi trazer para vocês aqui alguém que ensina muito sobre isso, justamente falando sobre o Robert, que é o que fez o Pai Rico, criou o Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala sobre isso aqui, ó. 60% das pessoas são empregadas, 4% é dono do negócio, 35% são autônomos e 1% apenas da população é investidor. E esse investidor é justamente a pessoa que tem independência financeira e tem paz. Por quê? Se eu tenho imóveis alugados, se eu tenho propriedades, eu consigo ter paz de espírito porque eu vou ter uma rentabilidade mensal. Uma coisa legal que eu percebo é que hoje quem tem informação tem poder. E na internet, os influenciadores, alguns deles, falam o seguinte: não compre imóvel, aluga. Quem já ouviu falar isso? Né? Quem fala isso é porque já tem o seu próprio imóvel, né? Pelo amor de Deus, nunca o imóvel vai ser um péssimo negócio, não tem como. A gente pode perder na bolsa de valores, pode perder no ouro, pode perder no dólar. O imóvel, ele está ali. E é isso que vai fazer a diferença para a gente poder mostrar para o investidor o quanto que isso daqui é importante. Então, por quê? Somente 1% da população é investidor. E eu vou te explicar por quê. É a corrida dos ratos, né? Então, mais ou menos assim, você trabalha mais, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro, trabalha mais, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro. Não é assim mesmo? Quanto mais você ganha, mais você gasta. E o minimalismo, ele traz uma paz tão grande, porque não importa o quanto você ganha, você tem que pensar o que vai te trazer a felicidade. Então, se você sabe o que é a felicidade para você, você não precisa mostrar poder para ninguém. Não precisa. Né? E eu trouxe uma pessoa aqui que eu, particularmente, admiro bastante, que um dos homens mais ricos do mundo, já foi por diversas vezes o homem mais rico, Warren Buffett. Muita gente acha que a fortuna dele veio somente através da bolsa, e ele fala o seguinte, que quem tem planejamento consegue ficar milionário. Para você ter uma ideia, ele começou a ganhar dinheiro, aí todo mundo, né, pode ficar feliz agora, ele ficou bilionário depois dos 83 anos. Olha só, esse gráfico é fantástico, porque o que acontece? Ele fala o seguinte, se eu planejo, eu consigo prosperidade. O que acontece com o brasileiro e com grande parte da população do mundo? Eu quero imediatamente. Então, o imediatismo faz com que a gente não consiga alcançar os nossos planos. E tem muita gente que fica falando assim, consórcio é investimento? E aí fica aquele ponto de interrogação. O que será que é o consórcio? Hoje eu vi aqui, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Ademicon, tem mais gente aqui ainda, né? A Cred, né? Sicredi, tem mais gente ainda, tem mais gente. HS Consórcio. Então, é muito legal poder trazer essa fala disruptiva para vocês, para entender que a administradora de consórcio, ela é qualquer uma regida pelo Banco do Brasil. Então, hoje, o consórcio, ele é um dos investimentos mais seguros que existem. E, pasmem, tá? O dinheiro mais barato do Brasil. Chega a ser 1,2% ao ano. Qual dinheiro que tem isso? Tem algum dinheiro no país que tem isso? Nem nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala sobre o Warren Buffett, a gente fala sobre planejamento. E é justamente isso. Então, tem aqui algumas dicas do Warren Buffett, que a primeira é visão de longo prazo. Por que ele ficou bilionário depois dos 80 anos?
Porque ele comprou ações e comprou imóveis lá atrás que valorizou no futuro hoje. Então, se ele não tivesse feito isso, não tivesse dado o passo do planejamento, ele não seria bilionário. Eu falei que eu trouxe o Warren Buffett porque ele é minimalista. Ele mora na mesma casa que ele construiu o primeiro $1 milhão. Ele tem o mesmo escritório e vocês devem estar pensando, ele é miserável. Não, ele já doou mais de 99% da fortuna dele para instituições de caridade, como do Bill Gates e da Linda Gates, e por aí vai. Ele fala que ele consegue viver com 1% do que ele tem. Então, ele anda com o mesmo carro, né? E assim como o Silvio Santos também. Ele morava, né, em Celebration, e a gente via o Silvio o tempo todo, né? Eu morava também em Celebration, ele ia na padaria de pijama, de chinelo, conversava com todo mundo. Então, assim, o dinheiro, ele tem que satisfazer a gente para trazer a nossa felicidade, não para a gente ser escravo dele. E o Warren Buffett, ele fala sobre isso. Tenha foco no longo prazo, poderá colher muito mais frutos com o tempo e terá os juros ao seu lado. Essa é uma diferença entre rico e pobre. As pessoas pobres são imediatistas e não conseguem abdicar de um dinheiro no presente para ter um montante maior no futuro. E mais da metade do seu dinheiro foi conquistado após 72 anos. Eu não estou, tem gente aqui da Caixa também, falando mal de financiamento, né? Não é isso. Só que financiamento, você paga, às vezes, 2 vezes o valor do imóvel, né? Então, não estou falando que é ruim, porque quando eu trabalho com consórcio, e montei a minha equipe de consórcio, uma das coisas que eu mais digo é que a gente tem que entender o cliente, qual a necessidade do cliente. De repente, a necessidade dele é um financiamento. Agora, se a necessidade é contemplar uma carta, de repente pegar o imóvel e de um imóvel fazer 3 imóveis através da alavancagem financeira, usar, de repente, o crédito embutido. Então, tudo é necessário você estudar, porque eu não acredito em vendedor de consórcio, eu acredito em consultor de consórcio. É aquela pessoa que estuda o perfil do seu cliente e entrega para ele o que ele precisa, né? Primeira coisa que eu falo para os meus consultores, não existe 100% de contemplação no consórcio, está claro isso, né? Aí a pessoa chega e fala assim, não, vai contemplar a tua carta. É mentira, mentira, porque nós não temos essa certeza nunca. Eu trabalho com várias administradoras, com a Caixa, Banco do Brasil, a Demicon, só que quando eu vou estudar as administradoras e os grupos, a primeira coisa que eu vejo é o minimax, é o mínimo que foi contemplado e o máximo. E eu vou dizer, existe a possibilidade de você ser contemplado no 2º ou 3º mês, aí é matemática, não é a maga do consórcio, é matemática. Então, em 70% você tem chance, nunca em 99%, nem em 100%. E por isso que o consórcio, ele é um consórcio muito milionário. Eu falei sobre o minimalismo, e eu quero, se eu deixar só essa fala para vocês, e vocês mudarem um pouco a sua história de vida, eu já vou ficar feliz. Porque eu era muito consumista, né? Ainda mais morando nos Estados Unidos, gente, lá é muita coisa, né? Muito barato as coisas, sapato, roupa. E eu percebi que se eu tivesse com uma mochila e uma malinha, eu conseguiria sobreviver. Então, eu doei todas as minhas coisas quando eu estava em Macaé, né? Eu sou muito católica, tenho muitos projetos sociais na nossa igreja lá. Então, eu fiz um bazar antes de ir morar nos Estados Unidos e doei todas as minhas roupas. Padre Gleison fala que tinham mais ou menos umas 400 mulheres, cada uma saiu com um pouquinho de Regina Araújo e ainda sobrou para fazer mais uma feira. E aquilo não me fez falta nenhuma. Eu morei nos Estados Unidos com o que eu tinha. Eu fiz mochilões por lá, só com uma mochila, porque é muito barato para a gente viver nos Estados Unidos de mochilão, porque uma passagem para Nova Orleans, por exemplo, eu paguei $35. Então, estar nessa fase minimalista e a gente entender qual o propósito da nossa vida, vai fazer toda a diferença. E eu te convido para você perguntar, aonde que se encontra a minha felicidade? Porque se encontra a tua felicidade na tua paz de espírito, então,
se adeque. Pare de querer mostrar para os outros, ter carro, ter casa, ter isso, ter aquilo. Sabe, pensa na tua independência financeira. Faça como o Warren Buffett, que fez o seu planejamento estratégico e hoje tem uma velhice em paz. E para você entender melhor sobre consórcio, eu sempre faço uma comparação com o churrasco. Imagina que você vai no churrasco e você não quer comprar carne. Daí você chama um amigo, e esse amigo, então, vai procurar carne mais barata, e cada um dá um pouquinho de dinheiro para poder fazer o racha. Só que ele vai ter todo o trabalho, e ele sabe aonde estão as carnes e as cervejas mais baratas. Então, ele vai ter um bônus, né? Por exemplo, ele não vai entrar no racha. Seria mais ou menos como a administradora. A administradora, ela cuida do nosso dinheiro, e ela tem que, sim, ter aquele valor, né, que é a taxa de administração. E o fundo de reserva é mais ou menos assim. Se sobrar o dinheiro, né, e sempre se coloca um pouquinho a mais, a gente pode comprar um bolo, pode comprar um doce. E se por um acaso todo mundo pagou e sobrou o dinheiro, devolve no final para o pessoal do churrasco. E é mais ou menos assim no consórcio. Se não usar o fundo de reserva, no final, o fundo de reserva volta para as pessoas do grupo. Então, a analogia entre o churrasco e o consórcio vale para vocês entenderem mais sobre os grupos. E é lógico, a parcela é composta pela taxa de administração, o fundo comum e o fundo de reserva. Tudo isso está regulamentado pelo Banco Central. Eu não conheço, de verdade, talvez você possa até me ajudar, você que é da Demicon, né, se existe um outro país que tenha consórcio. Eu acredito que é só no Brasil. E é tão fantástico isso, porque existe ainda o paradigma, por isso que eu comecei a nossa palestra falando sobre isso, de que o consórcio não contempla, o consórcio não é um bom negócio, que quem compra uma carta de consórcio vai morrer com ela. Então, isso era de antigamente. Quem aqui já viu falar de Pablo Marçal? Levanta a mão. Aliás, eu vou falar para você que o maior perigo que nós temos hoje no Brasil chama-se Pablo Marçal. Não estou falando mal dele, ok? Não é isso, não. Porque o cara criou uma máquina que ele pode chegar onde ele quiser. Então, presta atenção no Pablo Marçal. Ele fala que grande parte da fortuna dele vem através de consórcio. E ele fala, só burro compra à vista. Ele tem avião, helicóptero, iate, casas. Tudo o que o Pablo Marçal tem veio através do consórcio. E hoje, gente, ele é trilionário. Ele começou a história dele em 2006. É um moleque ainda, e aí, candidato a prefeito de São Paulo, e provavelmente vai ganhar essa eleição, né, porque ele tem uma máquina na mão que chama mídia social. Então, eu convido vocês a conhecerem mais sobre o consórcio, até através do Pablo Marçal, que ele tem vários vídeos falando sobre isso, e eu não estou nem criticando ele, né, pelo ponto de vista de ser candidato a prefeito, mas eu estou ressaltando o quanto que realmente é importante. Uma outra pessoa que fala muito do consórcio através da alavancagem financeira é o Thiago Nigro. Hoje ele é um grande influenciador também, e ele fala que para você alavancar os seus bens, é fantástico o consórcio. E a alavancagem financeira é assim, você tem um imóvel. Esse imóvel ele pode virar 3 imóveis se você conseguir fazer a alavancagem financeira. Aí eu trouxe aqui a legislação que rege o consórcio, e eu trouxe para você aqui também por que adquirir bens ou serviços pelo consórcio. Eu quero te lembrar que a gente pode fazer tudo com o consórcio hoje. Desde fazer tua operação plástica, arrumar seus dentes, fazer tua faculdade, fazer tua viagem. Não é só comprar imóveis, carros ou bens, né, caminhões, não é nada disso. Tem muito mais coisa através do consórcio. E até para quem tem, por exemplo, uma clínica dentária, comprar carta e contemplar a carta é um negócio da China, porque você aumenta o teu movimento e você dá para o cliente uma parcela sem juros.
Eu trouxe aqui, né, ausência de juros, planejamento financeiro, contemplação alternativa, flexibilidade, segurança regulatória, possibilidade de investimento e parcelamento integral. Hoje a gente tem algumas administradoras que você pode pagar 50% da parcela, vai vendo, e só paga o restante após a contemplação. Ou seja, só não tem casa quem não quer, gente. Porque se eu compro um consórcio como investimento e eu vou pagar integral somente depois de contemplado, significa que a minha parcela é muito pequena. E se entrar um dinheiro, eu posso, através do crédito do lance embutido, eu vou explicar já para vocês o que é o lance embutido. Mas primeiro aqui, o que é um consórcio, um mercado de consórcio no Brasil. Para você entender, o setor de consórcio é um dos que mais cresce no país em 2020. O setor movimentou mais de 135 bilhões de reais, segundo a ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcio. Então, muita gente não tem ideia do quanto que o consórcio hoje está fortalecido no país por ser o dinheiro mais barato que existe. E a oportunidade de renda. E por que eu estou te falando isso? Imagina o seguinte. Aqui nós estamos falando de corretores para corretores. Se eu comprar um imóvel e alugar, qual a minha rentabilidade em média? Vamos lá, gente. 0,3, 0,4, pode até ser 0,5, mas vamos botar que seja aí 0,4 ou 0,3. O comercial é um pouquinho mais, sim ou não? Um pouquinho mais. Então, vamos botar aí que seja mais ou menos entre 0,5 e 0,8. Então, se eu pegar R$1 milhão, né, e colocar isso para poder render o meu imóvel, eu vou ter aí mais ou menos uns 3 mil ou 5 mil reais. Se for num comercial de 5 a 8 mil reais. Eu comprei esse imóvel à vista e a rentabilidade vai ser somente essa, sim ou sim? Sim ou não, gente? Fora a valorização do imóvel. Agora, imagine o seguinte, se eu pego esse mesmo 1 milhão, compro uma carta de crédito. Essa carta de crédito eu consigo contemplar. E eu contemplo ela através do lance embutido. Lance embutido é a possibilidade de eu usar a própria carta para poder ter um lance maior. Por exemplo, a gente tem a Caixa Econômica lá no fundo, né? A Caixa Econômica, ela contempla até com 50% de lance embutido, né? Outras administradoras, a média é 30%. Agora, se eu pego a minha carta e dou o lance, então, ao invés de usar 1 milhão, eu vou usar menos. E o restante do dinheiro, eu continuo aplicando. Você imagina você abrir a cabeça do teu cliente e explodir. Então, quando ele já comprou, a carta já foi contemplada. Então, ele está pagando uma prestação bem mais baixa, porque ele já deu 62% de lance. Então, a prestação dele está pela metade. Ele já alugou o imóvel, ou seja, a prestação está sendo paga pelo imóvel que ele alugou. E ele ainda está aplicando dinheiro. Então, R$1 milhão, ele continua aplicando, ele está com o imóvel é bancado, né, pelo aluguel, a prestação, e ele pega o restante do dinheiro e ainda compra outro imóvel. Aí, quando ele compra outro imóvel, contempla uma outra carta, ele consegue, em 1 ano, fazer de um imóvel até 3. Uma outra coisa que ninguém fala, mas que é possível. Você pode usar esse imóvel para reforma. Então, imagina o seguinte, eu tenho um imóvel, por exemplo, meu imóvel de Macaé deve valer R$1,6 milhão. Está lá alugado, eu estou tendo minha renda, acabou. É um passivo, sim ou sim? Está lá parado, eu só tenho ele. Então, o que eu estou fazendo? Eu fiz uma carta de crédito, eu vou contemplar essa carta de crédito e eu vou pegar 60% para reformar. Os bancos e as administradoras, a grande maioria, ela não quer saber o que a gente faz com o dinheiro. Então, você pode comprar outro imóvel e pode contemplar outra carta, então, pegar o dinheiro da tua casa, que era um passivo, e fazer mais 2 imóveis para poder render dinheiro para você fazer a independência financeira. E existe ainda mais ou menos umas 10 maneiras diferentes de nós usarmos o consórcio como alavancagem financeira.
É lógico que tudo que a gente está falando aqui requer que a gente explique melhor para vocês. Então, eu convido quem quiser entender mais sobre alavancagem financeira, que me procure no final, que vocês possam entender melhor como é que funciona para você, de um imóvel, fazer 3 imóveis. E eu quero lembrar o seguinte, se você pega esse mesmo 1 milhão e compra outro imóvel à vista, pegou um imóvel, né? 1 milhão, tem que ser imóvel, você não pode se apaixonar pelo imóvel. Você tem que comprar imóvel que traga rentabilidade para você. Por exemplo, hoje, quem conhece a House aqui, da Vitacom? Né? A House, ela conseguiu um formato fantástico. Por quê? Ela garante que ela vai trazer rentabilidade para o teu cliente a 0,8% ao mês. Porque é tipo um pool que eles conseguem alugar. Então, a gente está falando de investidor. Então, é importantíssimo a gente abrir a nossa mente para que você possa vender mais. Porque se você tem um comerciante, eu até falava para o Bianco agora, imagina um lojista, muitas vezes está sem capital de giro, quer investir, mas está lá com uma loja, um galpão, um terreno, às vezes está lá com um sítio parado. Então, vamos trazer essa pessoa para a gente. Então, quando você traz, você tem a possibilidade de vender, ao invés de um imóvel, às vezes até 3 imóveis. Então, passo número 1, entenda mais de consórcio. Para com essa história de dizer que consórcio não contempla, que consórcio não presta, que isso é coisa de antigamente. O consórcio nunca esteve tão atual como ele está no momento. É só conhecer. Quando a gente conhece essa possibilidade, é como se a mente da gente explodisse. Eu tenho vários clientes meus que, graças a Deus, conseguiram adquirir imóveis nos Estados Unidos, aqui, com imóvel aqui no Brasil. Então, você imagina, o imóvel está com a mãe, está com o pai, está com o tio, não pode tirar o imóvel. Então, ele levanta o capital, vai para lá, leva o dinheiro através de um banco que eu represento, que é a Money Corp. Então, imediatamente, faz dinheiro dólar e ele consegue continuar com o imóvel aqui e com o imóvel nos Estados Unidos. E aqui é a mesma coisa, não tem muita diferença, né? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer consórcio de carro, de imóveis, de caminhões, de moto, como eu falei, de cirurgia plástica, do que você desejar. Você fala, eu sonho, e a maga do consórcio realiza, né? Mas eu realizo, eu vou voltar a falar, através de matemática. É matemática. Então, nós vamos te entregar o que é melhor para você. Aí, a gente falou sobre o lance embutido. Lance embutido, eu costumo dizer que é a carta na manga. Então, se você tem, por exemplo, 20% do capital de um imóvel de 1 milhão para dar de lance, então você usar os 30% do lance embutido da própria carta, você não vai pegar mais 1 milhão, você vai pegar 1 milhão menos 30%. Você também não está pagando. Então, esse lance embutido ajuda você a dar um up para você conseguir contemplar a tua carta e pegar o seu imóvel. O lance embutido, tem algumas administradoras que aceitam, por exemplo, o Banco do Brasil, eu penso que não aceita lance embutido, que se eu não me engano, é a única administradora. Em compensação, o Banco do Brasil contempla com bem menos. Então, não é descartar o Banco do Brasil. Né? A Demicon, ela tem também várias possibilidades de contemplação com grupos. A Porto Seguro, agora, ela lançou uma grande promoção, né, que vai até o dia 30, onde você pode fazer a sua carta de consórcio, pagar 50% e ainda ter descontos. Então, o ideal é que você tenha um consultor de consórcio que te inspire e mostre qual é a tua realidade. Então, qual é o melhor negócio para você? Necessariamente, uma administradora, ela pode ser ótima para uma pessoa e pode não ser ótima para outra. Então, é só uma questão de você descobrir qual é o teu produto, o que você quer e realizar o teu sonho. Aqui, eu trouxe para vocês também, né, mais uma vez, falando sobre o que pode ser feito, veículos de passeio utilitário elétrico, 15 anos, motos, 1 ano, e aí vai, né? Ônibus. E eu posso disponibilizar também esses slides, se vocês quiserem. Então, a gente pode comprar imóveis, comprar terreno, construir, reformar. Na alavancagem, a gente pode
fazer o consórcio do terreno e depois fazer o consórcio do imóvel. Então, imagina que você tem um cliente que tem vários lotes. Então, nós desmembramos esses lotes e cada lote ele se torna novamente um dinheiro para que essa pessoa possa construir. Então, assim, um horizonte fantástico para você mostrar para os seus clientes. Se você vai falar sobre ser cliente do crédito estruturado, né, é importante que a gente ressalte mais uma vez a importância de você ter consultores que sejam regulamentados até mesmo pelo PCA-10. PCA-10, ele é um treinamento, um curso onde que você fica especialista de consórcio, e pela BAC. A BAC é uma associação que nem o Cresce, realmente muito séria, e que vai te possibilitar ter um olhar maior sobre o consórcio. Eu já comprei consórcio antigamente que o gerente de banco não me deu a atenção que eu precisava. Então, eu fiquei pagando, e no final não tinha a contemplação. Então, o que é necessário? Ter um consultor que ajude o teu cliente a desenvolver isso. Agora, o legal também é saber que você pode atuar comigo de duas maneiras. Você pode ser o meu consultor ou você pode ser também a pessoa que me indica. As duas coisas. Né? Se você quer ser um consultor de consórcio, eu treino, eu dou o certificado da BAC através de 4 módulos. Depois disso, eu treino para venda de consórcio. E aí eu tenho, sábado agora, a gente fez com a minha equipe, lá na Bela Sintra, um treinamento de 9 horas presencial, falando sobre consórcio, sobre leilão, eu falo sobre financiamento internacional, venda de imóveis no exterior, né? Inclusive eu trabalho também com Dubai, que é uma grande possibilidade para nós corretores, e eu desenvolvo isso com quem quer vir para a minha equipe. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre consórcio e ganhar com o consórcio, fala comigo no final, eu vou fazer uma mentoria individual contigo. Aí, aqui, inclusive, toda a estratégia de marketing eu trago para os meus consultores. Eu tenho a minha empresa de marketing, que ela faz os posts para que você divulgue nas suas redes, e eu te ensino também como fazer isso. É lógico que aqui a gente tem, além de muito conteúdo, premiações, como negociar mais e melhor. Eu ensino como falar em público, como fazer reels, stories, a diferença de cada um, para que você entre na mídia social e que você consiga também se desenvolver. Além de entregar leads diariamente. Né? O que são leads? Leads são clientes que vêm através de uma plataforma de tráfego pago, que eu pago para poder obter os clientes para que vocês possam vender mais. Normalmente, são pessoas que têm interesse em consórcio. E eu trouxe também aqui, para finalizar, a diferença, né, para poder você se destacar no mercado. Na primeira delas é empatia. Rapport é uma palavra francesa que significa entrar em sintonia. Então, o ponto número 1 para a gente ser um vendedor de consórcio é realmente criar um rapport e criar a empatia entre você e o seu cliente. Lembrando, novamente, que a gente não vende consórcio, a gente é consultor para que a pessoa possa alavancar a vida dela. Eu trouxe aqui para você também pesquisar sobre os concorrentes. É lógico, se não me engano, tenho 134 administradoras de consórcio no país. Eu não conheço todas, mas eu conheço as principais. E conhecer sobre o mercado de consórcio é muito importante. Então, conhecer quais os critérios da Demicon, do Banco do Brasil, da Caixa, né, do Santander, do Itaú, qual a diferença de um e de outro, né, para nós que somos consultores, é muito importante. Né? E eu convido você, se você quiser entender mais sobre cada administradora que eu conheço, né, eu posso te ajudar. Construir a marca pessoal é você criar o seu marketing pessoal. Independente se você está como consultor de consórcio ou como realtor ou corretor de imóveis. Então, qual é a marca que você quer vender?
O que você quer que as pessoas olhem para você e digam, poxa, essa pessoa é assim? Então, às vezes é confiança, muitas vezes é simpatia, às vezes você quer passar para a pessoa que você é bem-humorado. Então, qual é a tua marca pessoal? E também, deixo aqui para vocês, se você quiser ter ganhos acima da média, como corretor de imóveis, hoje eu tenho um corretor meu, né, que ele trabalha no 5º andar, e trabalhava no 5º andar, e hoje ele ganha 3 vezes mais só com consórcio do que ele ganhava no 5º andar. Ele continua como corretor, e eu estou te falando isso porque o ramo de consórcio é um ramo milionário. Esses dias eu estava buscando uma mentoria e fui conhecer um cara que vende consórcio. E ele mostrou para mim exatamente o gráfico dele, eu vi que não era mentira. Ele ganha R$1 milhão por mês vendendo consórcio. E é lógico, não é tão simples assim, tem que acertar a mão. Ele já está no ramo há mais de 15 anos. Mas o que eu quero mostrar para você é que é uma realidade que você não conhecia, que você pode passar a conhecer a partir de agora, e que você, como corretor de imóveis, talvez hoje, 27 de agosto, dia do corretor de imóveis, seja um grande presente para você conhecer uma outra possibilidade de negócio e, principalmente, poder alavancar suas vendas através do consórcio. Eu sou Regina Araújo, desejo de verdade que todos os seus sonhos se tornem realidade, e eu quero contar uma história que eu gosto bastante, para a gente levar uma reflexão para a nossa casa. Olavo Bilac era um grande poeta, e ele tinha um amigo na cidade que tinha um sítio maravilhoso, e ele sempre ia naquele sítio com os amigos, e um dia, ele, na cidade, perguntou para o amigo, vamos fazer aquele churrasco lá no seu sítio? E o amigo dele falou, ô, Olavo, eu quero vender o sítio, e já que você é poeta, faz aí, então, para mim, um anúncio bacana, para eu poder vender mais rápido. E o Olavo falou, pô, você tem certeza disso? Tem, eu não quero mais não. Ele falou, então tá, então escreve aí. Vendo um sítio na nascente da serra, onde através da varanda podemos vislumbrar todo o amanhecer, ouvir o canto dos pássaros, ver as crianças brincando. Vendo um sítio onde se pode alcançar a paz e ficar pertinho de Deus. Aí o amigo dele falou, pô, Olavo, é muito grande esse anúncio. Vou colocar assim mesmo, vamos ver o que dá. Passada uma semana, o Olavo voltou para a cidade e foi lá visitar um amigo. Chegou lá no amigo e falou, e aí, amigo, conseguiu vender o sítio que você tanto queria? E ele botou a mão na cintura, olhou para o Olavo e falou, Olavo, você é louco? Depois que eu li aquele anúncio, que eu descobri a maravilha que eu tenho. Eu não vendo aquele sítio por nada desse mundo. E por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, a gente vai buscar a nossa felicidade em sapato, em casa, em carro, em dinheiro, quando, na verdade, a nossa felicidade está muito perto da gente, às vezes até dentro do nosso coração. E eu te convido para que você descubra onde que está a sua felicidade e viva com a simplicidade que Jesus nos ensinou. Muito obrigada e feliz Dia do Corretor! Uma salva de palmas!